Olá, meu nome é Cecília, e eu estive felizmente casada por 5 anos, vivendo com meu atencioso marido. Compartilhávamos um vínculo próximo, ansiosos pela chegada de filhos, embora ainda não tivéssemos tido nenhum. No entanto, a vida tomou um rumo inesperado após o incidente recente, e sinto-me compelida a compartilhar essa história notável. Meu marido é universalmente considerado uma pessoa gentil, um sentimento ecoado pelos meus pais, que o têm em alta estima. Minha irmã, uma mulher dedicada à carreira, sempre focou principalmente no trabalho, mas ela e meu marido se davam bem, apesar de sua típica postura reservada. Recentemente, as responsabilidades de trabalho dele aumentaram dramaticamente. Ele começou a voltar para casa tarde e até a trabalhar em seus dias de folga programados. Como novo líder de equipe, ele frequentemente ficava colado ao celular, coordenando com sua equipe a qualquer hora do dia. Embora alguns pudessem achar a mudança repentina em sua rotina suspeita, eu havia como um compromisso com o trabalho, preocupando-me, em vez disso, com o impacto que isso estava tendo em sua saúde. Em meio a essas mudanças, minha irmã decidiu se mudar para uma nova oportunidade de trabalho que exigia que ela mobiliasse seu novo apartamento. Eu planejava levá-la à loja de móveis no sábado para ajudá-la, mas uma ligação inesperada do meu chefe exigiu minha presença imediata no trabalho, deixando-me em um dilema. Felizmente, aquele sábado era um dos raros dias de folga do meu marido. Apesar de sua recente ocupação, ele gentilmente se ofereceu para ajudar quando viu minha dificuldade. Era um pouco estranho para ele passar o dia sozinho com minha irmã, mas ele concordou e até pediu para pegar meu carro emprestado, já que o dele estava na oficina. Agradecida pela sua gentileza, fui lidar com a emergência no trabalho. Foi a primeira vez que meu marido e minha irmã passaram tempo juntos sem mim. Enquanto eu cuidava das minhas responsabilidades, não pude deixar de me perguntar como eles estavam se saindo sozinhos. Esperava que estivessem aproveitando ao máximo o dia inesperado juntos e encontrando tudo o que minha irmã precisava para seu novo apartamento. Após resolver os problemas no trabalho, já estava escuro quando verifiquei meu telefone, planejando encontrar meu marido e minha irmã para o jantar. No entanto, fui surpreendida por uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado perguntou se eu era parente de Marcelo. Confusa, confirmei minha identidade como sua esposa. Foi quando o policial deu a notícia chocante. Meu marido tinha sofrido um acidente de carro e tanto ele quanto sua passageira, minha irmã, estavam inconscientes. Em choque, corri para o hospital. Ao chegar no departamento de emergência, dei meu nome e fui rapidamente levado à unidade de terapia intensiva. Através do vidro, pude ver meu marido cercado por máquinas, seu corpo coberto de bandagens. Meu coração afundou enquanto estava ali, ansiosa sobre o que o futuro reservava para ele. Mais tarde naquela noite, minha mãe chegou de longe para nos apoiar nesse momento difícil. Enquanto esperávamos ansiosas, um policial forneceu mais detalhes sobre o acidente. Ele explicou que Marcelo estava dirigindo em uma estrada bem iluminada quando outro carro, que havia passado um sinal vermelho, colidiu com o veículo dele. O motorista desse carro também estava gravemente ferido e recebendo tratamento no mesmo hospital. No entanto, esse motorista alegou que o carro de Marcelo estava se comportando de maneira errática antes do acidente, levando a polícia a investigar se ele poderia ter adormecido ao volante. Após vários dias tensos, tanto meu marido quanto minha irmã recuperaram a consciência, e os médicos começaram a realizar vários testes. Quando minha mãe e eu fomos chamadas para os resultados, os médicos nos deram notícias difíceis. Embora eles nos garantissem que Marcelo e minha irmã sobreviveriam, nos alertaram que ambos poderiam enfrentar incapacidades duradouras. Apesar desse prognóstico sombrio, minha mãe e eu nos sentimos aliviadas por eles estarem vivos. Agarramo-nos à esperança de que, com reabilitação, eles poderiam se recuperar até certo ponto. Escolhendo focar no lado positivo, decidimos não compartilhar com eles os impactos potenciais de longo prazo de suas lesões. Em vez disso, os cercamos de encorajamento e cuidado, gratas por sua sobrevivência. Minha mãe assumiu o papel de cuidar da minha irmã, enquanto eu me dediquei a cuidar do meu marido. Nos primeiros dias após o acidente, ele estava visivelmente abalado, lutando tanto emocional quanto fisicamente. Ele estava profundamente perturbado, não apenas por sua própria condição, mas também pelo impacto que o acidente teve em todos nós. Com o tempo, o homem que sempre foi gentil e amável começou a mudar. A frustração tomou conta, especialmente em relação à sua mobilidade comprometida e aos tratamentos médicos contínuos que enfrentava. A realidade de ter que deixar o emprego pesava muito em sua mente. Apesar dos meus esforços para apoiá-lo, sua irritabilidade crescia. Continuei a visitá-lo regularmente no hospital, determinada a estar presente para ele.
Durante uma dessas visitas, um detetive da polícia me abordou com novas informações sobre o acidente. Ele explicou que havia um vazamento de óleo no freio do meu carro, o que provavelmente contribuiu para o comportamento errático do veículo antes da colisão. Essa revelação sugeria que o acidente poderia ter sido inevitável, tanto para mim quanto para outra pessoa. Além disso, fiquei sabendo que a mulher que colidiu conosco também estava sofrendo, e sua mãe se aproximou de mim para pedir desculpas, marcando nosso primeiro encontro desde o incidente. À medida que os dias se transformaram em semanas, a frustração do meu marido aumentou. Ele se tornou cada vez mais ressentido com a minha mobilidade e independência, incomodado pela diferença entre nossas situações. Sua frustração se manifestava em comportamentos exigentes e explosões de raiva quando eu não conseguia atender às suas necessidades tão rapidamente ou completamente quanto ele queria. Objetos eram jogados e palavras duras trocadas por questões menores, como minha decisão de sair para comprar almoço. As demandas e queixas tornaram-se mais frequentes e intensas, aumentando o peso da nossa situação. Eu empatizava profundamente com a dor e frustração do meu marido, mas a realidade da nossa situação exigia que eu equilibrasse meu tempo entre apoiá-lo e cumprir minhas responsabilidades. Eu precisava trabalhar para nos sustentar financeiramente, manter-me atualizada sobre a investigação policial e coordenar com o hospital sobre seus cuidados. Apesar dos desafios e de seus ocasionais desabafos, eu permanecia comprometida em ajudá-lo em sua recuperação, esperando que com tempo, paciência e cuidado, pudéssemos superar esse período difícil juntos. No entanto, eu mal tinha um momento para mim. O comportamento do meu marido tornou-se cada vez mais difícil de lidar, me deixando sentir encurralada pelas tensões crescentes. Da mesma forma, minha irmã também estava lidando com suas próprias frustrações, e nossa mãe parecia visivelmente exausta com toda a pressão. Fiquei sabendo que minha irmã estava sobrecarregando ainda mais nossa mãe, que já estava sobrecarregada por não estar trabalhando e cuidar dela. Sempre que podia visitar o hospital, tanto meu marido quanto minha irmã tornavam-se mais desanimados ao ouvir dos médicos que poderiam permanecer paralisados, apesar dos esforços contínuos de reabilitação. A questão do vazamento de óleo de freio do meu carro logo se tornou crítica. Minha irmã me confrontou. Seu tom acusatório, ouvi dizer que seu carro estava vazando óleo. Você deveria mantê-lo em bom estado. Por causa da sua negligência, eu não posso trabalhar nem voltar ao normal. O estresse da mamãe está nas alturas e seu marido está sofrendo. Você vai ter que cuidar de nós pelo resto da sua vida. Suas palavras duras me pegaram de surpresa, levando-me a ligar para nossa mãe, que confessou que minha irmã estava em um estado mental abalado há algum tempo. Apesar da tensão, minha preocupação com meu marido me levou ao hospital, apenas para descobrir que ele não estava em seu quarto. Eventualmente, encontrei-o na sala comum, sentado tranquilamente com minha irmã. O horário de visitas estava prestes a acabar, deixando sozinhos em um espaço vazio. Foi então que meu marido comentou friamente: se você tivesse apenas levado o carro para a inspeção, talvez nada disso tivesse acontecido. Seu olhar era penetrante enquanto ele acrescentava: sim, e agora você é a razão pela qual sua irmã e eu estamos nessa situação. O seguro vai cobrir parte, mas você vai cuidar de nós pelo resto da vida. Lembre-se disso. Suas palavras me atingiram como um soco, provocando uma enxurrada de emoções. Surpresa e magoada, respondi: desde quando você ficou tão próximo da minha irmã? O que quer dizer com isso? Ele rebateu: você não aparece com frequência, já que estamos os dois presos aqui e não conseguimos andar. O que há de errado em conversar com seu marido? Minha irmã argumentou. A situação parecia esmagadora. Estava claro que o estresse e o medo de nossa nova realidade estavam afetando profundamente as emoções e ações de todos. Sentindo-me cada vez mais isolada, percebi que meu marido e minha irmã estavam se alinhando contra mim. Com um tom sarcástico, tentei aliviar o clima. Certo, vocês dois não passaram muito tempo juntos antes do acidente, não é? Ignorando meu tom, meu marido respondeu: do que você está falando? Estamos discutindo sobre você cuidar de nós, e você sabe disso. Minha irmã evitou meu olhar, mas assentiu em concordância, como se confirmasse a expectativa de que eu sustentaria pelo resto da vida. Eu não esperava uma resposta direta de nenhum dos dois, mas continuei, esperando que eles entendessem minha perspectiva. Mudando de assunto, mencionei casualmente: fico me perguntando como está a pessoa que bateu no carro de vocês agora. Como eu vou saber? Minha irmã retrucou defensivamente. Ela nos atingiu quando o sinal estava vermelho. É inacreditável. É isso mesmo. Você não imagina o quão aterrorizante foi. Meu marido acrescentou: precisamos garantir que receberemos uma compensação dela. Eu estava tão perto de conseguir uma promoção também.
Enquanto suas reclamações continuavam, percebi que era hora de esclarecer alguns fatos. Há algo que vocês dois precisam saber. Primeiro, eu mandei inspecionar meu carro logo antes do acidente. Ah, mandou? Então o concessionário deve ser processado. Não há como eles não terem percebido vazamento de óleo de freio. Minha irmã rapidamente interveio. Isso mesmo, concordei. Depois do acidente, a polícia me contatou para examinar o carro e determinar a causa. Eles queriam verificar meu gravador de direção, mas aquele gravador antigo não capturava som e não começava a gravar imediatamente após um acidente, então não é muito útil. Meu marido desprezou minha explicação. É aí que você está errada. Eu corrigi suavemente. Você não sabia que eu substituí o gravador antigo por um novo, não é? Minha irmã olhou para cima, surpresa. O quê? Eu também instalei uma câmera adicional dentro do carro. Continuei. Seu rosto ficou cada vez mais pálido à medida que eu falava. Os novos gravadores de direção podem começar a gravar com o menor movimento do carro. A polícia já entrou em contato comigo sobre os dados que obtiveram. A expressão do meu marido mudou para confusão, enquanto minha irmã parecia tão pálida que parecia prestes a desmaiar. Encarando-os diretamente, confrontei minha irmã. Você estava aprontando alguma coisa, não estava? O que exatamente você fez com o carro? Por que você está falando com minha irmã assim? Meu marido entrou em pânico, sua voz trêmula enquanto ele tentava entender as implicações das minhas palavras. Você fala com ela como se ela fosse sua namorada, lembrei-lhe. Eu disse a você que uma leve vibração ativaria a gravação, e ela capturou muitos momentos íntimos entre vocês dois. Minhas palavras o deixaram sem fala, e a cor sumiu de seu rosto quando revelei que a polícia havia perguntado sobre a mulher que estava no carro com ele. Agora estava dolorosamente claro, seu caso com minha irmã havia sido exposto. Você tem me enganado todo esse tempo, confrontei-os, a revelação me atingindo em cheio. Meu marido, encurralado e desesperado, começou a desviar a culpa para minha irmã. Linda é a única culpada aqui, ele gaguejou. Nesse momento, a mãe da mulher que colidiu com meu carro entrou na sala. Eu a havia convidado, na esperança de encontrar alguma resolução ou compreensão. Você não tem nada a dizer a ela, desafiei minha irmã, que recuou ao ver a mulher angustiada. Uau, quem é essa? Minha irmã exclamou, surpresa. Ela é a mãe da mulher que bateu em vocês. Expliquei, minha voz firme, apesar do turbilhão emocional dentro de mim. Meu marido ficou em silêncio, finalmente percebendo quem ela era, enquanto eu continuava, e ela também é a mãe de Marília, a mulher que foi sua vítima. Ao mencionar o nome Marília, meu marido ficou pálido, e minha irmã ficou confusa. O pânico tomando conta de seus rostos. O que é isso? Você conhece a mulher que estava dirigindo o carro? Minha irmã exigiu, sua voz tremendo de choque e confusão. Meu marido, sem palavras, parecia completamente derrotado. Foi quando decidi expor tudo. Essa mulher, Marília, estava tendo um caso com Marcelo. Ele prometeu a ela o divórcio, mas nunca cumpriu. Quando Marília afirmou falsamente que estava grávida para manipulá-lo, Marcelo disse a ela para fazer um aborto e cortou o contato. Devastada e buscando vingança, Marília me atacou, perseguindo meu carro e batendo propositadamente, tentando me machucar através de você. Eu conectei os pontos desse ciclo malicioso impulsionado por engano e traição. Então, você estava apenas no lugar errado na hora errada, afirmei para minha irmã, o peso da situação caindo sobre nós. Você me traiu com ele, mas você também foi traída. Minha irmã estava pálida como um papel, seus olhos arregalados em descrença. Eu não posso acreditar que algo assim virou nossas vidas de cabeça para baixo, minha irmã murmurou, a magnitude da traição se revelando para ela. Eu olhei para eles, minha voz quieta, mas firme. Não importa o quanto vocês chorem ou gritem agora, isso não muda nada. Esta tragédia não foi resultado de ações inocentes, foi tecida através de uma teia de mentiras e vingança da qual vocês dois fizeram parte. O silêncio caiu sobre o quarto, a verdade dura ecoando entre nós enquanto enfrentavam as dolorosas consequências de suas ações. Despejando todas as minhas emoções nas palavras, eu me certifiquei de que eles compreendessem a gravidade do que havia acontecido. Vocês estavam tendo um caso pelas minhas costas, e Linda, você pensou que estava me enganando, mas você também estava sendo enganada, que ironia do destino, e você acabou se machucando no acidente. Eu sou a verdadeira vítima neste caos, expliquei, com amargura clara em minha voz ao revelar a profundidade da minha desilusão. Eu havia contemplado não pedir o divórcio se você tivesse mostrado algum sinal de arrependimento durante sua estada no hospital, e explicado tudo honestamente. No entanto, você nunca expressou nenhum remorso. Em vez disso,
Você me tratou com desprezo. Pausando para deixar aquilo absorver, eu os lembrei. Você se lembra de como preenchíamos aqueles papéis de divórcio de brincadeira logo depois que nos casamos? Eu nunca pensei que realmente os usaria, mas hoje eu os assinei. Então, você não é mais casado. Isso é um adeus. Com isso, deixei o hospital escuro e silencioso, sentindo uma profunda sensação de libertação. Expressar todo o ressentimento acumulado me libertou de certa forma. No entanto, as consequências dessa revelação não foram sem seus desdobramentos. Minha mãe ficou profundamente chocada com todo o ocorrido. A traição da minha irmã a feriu, e a percepção de que ela teria que cuidar da filha fisicamente incapacitada sozinha era avassaladora. Embora eu tenha cortado laços com Marcelo e Linda, eu não suportava deixar minha mãe lidar com tudo sozinha. Para ajudar a aliviar parte do fardo, abordei a mulher responsável pelo acidente, facilitando as desculpas necessárias e as discussões sobre a compensação, garantindo que minha irmã, que foi envolvida inadvertidamente, fosse financeiramente cuidada. Esse foi o mínimo que pude fazer para evitar que minha mãe fosse sobrecarregada. 3 anos se passaram desde aquele tempo tumultuado. Meu ex-marido e eu nos divorciamos, e eu segui em frente, mas as cicatrizes dessas revelações e o peso das minhas decisões permanecem, um lembrete constante das complexidades dos relacionamentos e das reviravoltas inesperadas que a vida pode dar. Agora, moro sozinha. Durante meu casamento, Marcelo e eu éramos vistos como um casal próximo, então nosso divórcio chocou meus colegas de trabalho. Depois disso, notei um aumento na atenção de colegas homens, o que atribui à ideia de que mulheres divorciadas poderiam parecer mais acessíveis ou intrigantes para alguns homens. Apesar dessa nova tensão, a imagem persistente do meu ex-marido tornava o namoro pouco atraente para mim. Em vez de buscar novos relacionamentos amorosos, canalizei minhas energias para avançar na carreira. Estudei diligentemente para um exame de certificação e me matriculei em uma escola de negócios online que poderia frequentar após o trabalho. Eu nunca me imaginei seguindo esse caminho. Nunca invejei minha irmã, a mulher de carreira, e nunca pensei que aspiraria a ser uma, mas lá estava eu, naturalmente me inclinando para essa nova meta. A vida certamente tem suas voltas. Desde então, meu ex-marido voltou a morar com seus pais, mas parece que ele se tornou um fardo para eles. Seus parentes o culpam por seu mau comportamento e pela maneira como ele me tratou, e ouvi dizer que ele não está bem mentalmente. Ele tem agido de forma violenta, causando problemas para as pessoas ao seu redor. Minha irmã também voltou para a casa dos meus pais, mas seu estado mental se deteriorou ainda mais, e ela continua exibindo comportamentos egoístas. Minha mãe, esgotada com toda essa situação, usou as economias da minha irmã e a compensação do acidente para colocá-la em um asilo. Ela me consultou antes de tomar essa decisão e, não vendo motivo para me opor, disse a ela para fazer o que achasse necessário. Navegando por essas mudanças, aprendi a me adaptar e focar no meu crescimento pessoal, percebendo que, às vezes, as situações mais desafiadoras levam a caminhos inesperados e novos começos. Em certo momento, eu temi que acabaria cuidando de ambos para o resto da minha vida, uma perspectiva que parecia servidão. No entanto, tudo mudou quando passei no exame de certificação. Este feito levou a uma transferência para um departamento onde eu poderia utilizar efetivamente minhas novas habilidades. Durante este período de crescimento profissional, me aproximei do instrutor da escola de negócios online que frequentava. Logo começamos a planejar um futuro juntos. Ao contrário do meu relacionamento passado, ele não é apenas gentil com todos, ele mostra uma bondade especial comigo. Por exemplo, se estou trabalhando até tarde, ele faz questão de chegar em casa mais cedo e preparar o jantar para nós. Este gesto atencioso significa o mundo para mim, e passei a valorizar esses momentos de felicidade simples. Agora, ao voltar para casa após um longo dia, muitas vezes me pego sorrindo ao pensar em vê-lo. Olho para as estrelas, grata pela mudança que minha vida tomou, e me sinto ansiosa para voltar para o lar acolhedor que construímos juntos.